é a Patrícia França e hoje nós vamos trabalhar um pouco mais as fases do procedimento comum, que na verdade vamos trabalhar as duas primeiras fases, lembrando que nós temos 4 fases. Primeira fase postulatória, segunda saneadora, terceira instrutória e por fim a decisória. Bem, e com a base aqui vai ser verificar essas duas primeiras fases, mas com o olhar do magistrado com relação às atitudes em que o juiz poderá vir a tomar em cada uma dessas duas fases. Vamos lá? Bem, iniciando, nós temos a questão da lide. O que é a lide? A lide é um conflito de interesses caracterizado por pretensões resistidas. E diante disso, a parte que sente que o seu direito foi violado, ele vai procurar a tutela jurisdicional do Estado. Mas antes disso, ele vai contratar um advogado, lhe otorgando um instrumento procuratório. O advogado, então, vai propor a demanda. Isso de regra, tirando as questões de juizado especial ou em outras situações em que há o jus postulante pela própria parte. Mas a regra é que vai precisar de um advogado. E esse advogado ele vai propor a demanda do cliente, chega ao fórum e vai dirigir-se, portanto, para a distribuição, protocola a petição inicial do cliente, deixando uma cópia para a contrafé, ou seja, que vai ser entregue para o réu, bem como faz o pagamento das custas processuais quando ele não tiver a assistência judiciária gratuita. Lembrando que isso é um procedimento de autos físicos. Autos físicos. Se for processionamento eletrônico, vai levar uma outra sistemática através de assinatura digital e, no caso, escaneamento dos documentos e formulação da petição. Sim, o advogado estando lá, já cadastrado, tendo toda a assinatura digital, ele também pode propor nos fóruns, onde nas comarcas em que já foi instituída o peticionamento eletrônico, a realização também do protocolo eletrônico da petição inicial. Bem, aí, chegando após o protocolo da petição inicial, vai ser recebido pelo fórum, no caso na distribuição, a petição inicial, e vai haver, no caso, a distribuição, ou seja, um sorteio entre juízos de igual competência. Após a distribuição, o que acontece? Vai acontecer a chamada autuação da demanda. O que é a autuação da demanda? Lembra a questão dos autos físicos. É quando ele é transformado em autos. É colocado numa pastinha, como está aqui na imagem, que vocês veem aqui embaixo, uma pastinha, onde vai ser colocado todos os documentos, a petição inicial, os documentos vão ser numerados e rubricadas cada página, e ele vai ganhar um cadastro, ele vai ganhar uma numeração específica. Após realizado esses procedimentos administrativos para o recebimento da petição inicial, transformá-lo em um processo, lhe dar um número, lhe dar uns autos, o auto processual, o cartório que está subordinado ao juiz competente, em razão da causa, a distribuição, ou dependendo do juízo único, ele vai encaminhar os autos para a conclusão do juiz. O que é a conclusão do juiz? Para que o juiz verifique inicialmente se a petição inicial está preenchendo todos os requisitos legais, se está tudo ok. Então, é a primeira avaliação do juiz sobre aquela demanda. Na prática, os autos físicos ficam aguardando em escaninho próprio a ser encaminhado ao gabinete do juiz, pela ordem, no caso, pela ordem de chegada dos processos. Observando também as filas dos prioritários e tal. Mesma questão, autos eletrônicos vão ficar lá em stand-by, esperando para que efetivamente possa ser avaliado pelo juiz.
Então, conclusão do juiz. Então, chegou lá os autos ao juiz, seja eletrônicos, sejam físicos, ele poderá tomar 4 atitudes, é claro, dependendo da peça que lhe foi apresentada e os documentos trazidos. Primeiro, se ele tiver tudo ok para ter o caminhamento normal, ele vai dar a primeira decisão no processo, que é o despacho liminar de conteúdo positivo. Ou seja, é o despacho na qual ele vai marcar a designar a audiência de conciliação ou de mediação a ser realizada, e nesse mesmo despacho ele vai citar o réu para estar presente nessa audiência e, caso inexitosa, que dali vai começar a correr o prazo de 15 dias úteis para que ele possa apresentar a sua resposta. Tá? Então, isso, se estiver tudo ok, pode ocorrer esse despacho liminar de conteúdo positivo, que é o síntese. Se a petição inicial não estiver 100% em ordem, pode começar aqui já a fase saneadora, em que ele vai fazer o saneamento da petição inicial, determinando que o autor complete, emende a inicial, a fim de ajustá-las aos requisitos legais. Caso tenha isso no caso de vício sanável, ele pede a emenda da inicial. Se for vício insanável, vai acontecer o indeferimento da petição inicial já de plano, ou após o pedido, ou se for vício sanável, também pode vir a chegar a uma situação de indeferimento da petição inicial, quando o autor não a emenda, não a completa no prazo legal. E pode também acontecer a improcedência liminar do pedido antes mesmo da citação do réu. Vamos ver cada uma dessas situações? Vamos lá. Despacho liminar de conteúdo positivo. Tá aí, é a citação. Fica designada a audiência de conciliação para o dia 26 de abril, às 14 horas. Intime-se o autor da data da audiência e cite-se o demandado para comparecimento à audiência de conciliação, alertando que, no caso de restar infrutífera a autocomposição, nesta data iniciará a contagem no prazo de 15 dias úteis para apresentar a sua resposta, sob pena de ser considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, consoante os artigos 334, 3351 e 344, todos do CPC. É importante também, nesse aqui não consegui colocar todos os elementos para vocês visualizarem o que é esse despacho de conteúdo positivo, mas também é importante alertar que o não comparecimento de forma injustificada nessa audiência de conciliação é considerado ato atentatório à justiça. Tá? Então, nesse caso aqui, é importante observar. Bem, diante disso, o que acontece? Após esse despacho liminar proferido pelo juiz, os autos processuais voltam para o cartório, onde ele é registrado o respectivo termo de recebimento, porque o juiz já despachou, volta para o cartório ele dá um recibo de que ele está naquele momento recebendo aqueles autos processuais para partir, na verdade, para o cumprimento do despacho de liminar positivo do juiz. E com a expedição do mandado de citação ao réu, que pode se dar por carta registrada ou por oficial de justiça. Não se pode esquecer que tem que acompanhar esse mandado de citação a contrafé, que também vai ser entregue ao réu. Lembram que a contrafé é aquela cópia da petição inicial, os documentos que estão, e que será enviado ao réu. Nesse caso, um exemplo que eu coloquei ali sobre o mandado de citação, prezado senhor, através da presente carta de citação, com aviso de recebimento, fica destinatário desta citada a comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 26 de abril, às 14 horas, acompanhado de advogado defensor público, e caso não ocorra a autocomposição,
para responder à presente demanda, cujas cópias seguem como parte integrante, no prazo de 15 dias úteis contados a partir da data da audiência, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, consoante artigo 344 do CPC. Então, isso é só um exemplo de como seria o mandado de citação. Coisas que vocês já estudaram, mas como eu falei, esse início é só para relembrar alguns conceitos. E aí, com a citação do réu, acontece a integração da relação jurídica processual entre autor e réu, estão presentes com relação ao juiz. E já relembrando a dialeticidade processual, na qual o autor traz a tese, o réu, através da sua resposta, ele se contrapõe a essa tese do autor através de uma antitese, e diante de toda a instrução processual e tudo que for trazido em juízo, o juiz, ele exerce a síntese, resolvendo a lide. E aí nós temos o processo dialético, a dialeticidade processual. Vamos lá. Então, o réu foi citado validamente. Dali o réu teve a citação. E agora, ele sendo regularmente citado, quais atitudes ele pode tomar? Que atitudes o réu poderá tomar? Vamos ver. Primeira atitude do réu é ele permanecer inerte, não fazer absolutamente nada. Nesse caso, qual é a consequência da inércia do réu? É a revelia? É a revelia. Mas o que é a revelia? A revelia é a ausência de resposta do réu. Cuidado, não confundam o conceito de revelia com os efeitos que porventura ela possa ter. Porque revelia é e sempre será tão somente a ausência de resposta do réu. Agora, essa revelia pode ter efeitos ou pode não ter efeitos. Ela produz sempre efeitos? Nem sempre. Por isso, nós vamos fazer uma divisão que é adotada por Humberto Teodoro Júnior, que é revelia relevante e revelia irrelevante. A relevante é prevista no artigo 344 do CPC, que ela tem por efeito tornar verdadeiras todas as alegações de fato produzidas pelo autor. O que são alegações de fato? São alegações de questões que precisam ser provadas. Por exemplo, o réu atravessou o sinal vermelho e bateu no meu carro, o semáforo. Isso é uma alegação de fato. Diferente de uma alegação de direito. O que é uma alegação de direito? O artigo tal do CPC diz isso. Isso é uma alegação de direito, está na lei. Alegação fática eu preciso provar. Outro exemplo de alegação fática. Fulano é teu filho. Eu disse, uau, fulano é meu filho. Isso é uma alegação de fato. A alegação de direito é a norma em si. A alegação ou a interpretação de uma norma. A alegação de fato é o que você precisa efetivamente comprovar de uma situação concreta que aconteceu e que viola o seu direito. Certo? Então, a revelia relevante produz uma presunção relativa com relação a ser verdadeira as alegações de fato trazidas pelo autor. Bem, e quando que essa revelia não vai produzir efeitos? Não produz efeitos nas hipóteses do artigo 345 do CPC. E aqui nós vamos chamar de revelia irrelevante. Ou seja, mesmo sendo o réu, o autor vai ter que provar os fatos constitutivos do seu direito.
eu estou pegando aqui um mini CPCzinho, só para a gente acompanhar os artigos, tá? Que não coube aqui na apresentação do PowerPoint. E vamos ver aqui o artigo 344 e 345. O 344, deixa eu só achar um minutinho, gente, só um minutinho. O 3 aqui. 344, ele fala o seguinte: se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato produzidas pelo autor. Aqui estamos a revelia relevante. E a relevante, professora? Lá, a revelia não produz efeitos mencionados no 344 se ali, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis são aqueles em que não é possível a transação. São aqueles que envolvem valores que não podem ser objeto de negociação entre as partes, de disponibilidade entre as partes. Exemplo, direitos da personalidade, direitos de menores, direitos de incapazes. São questões envolvendo interesse da fazenda pública, do Estado. Então, são questões que são considerados direitos indisponíveis. Qual é a outra situação na qual a revelia será irrelevante? Quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Então, quando a lei exige um documento indispensável à prova do ato, a simples revelia não vai haver a presunção. Tipo, vamos dizer que é uma ação reivindicatória que está se discutindo a propriedade de um imóvel, certo? E na petição inicial não é juntada a escritura pública desse imóvel. Ora, se a escritura pública é um documento indispensável à prova do ato, não é pelo simples fato do réu não ter respondido à demanda que o autor está isento de apresentar esse documento em juízo. Ele é obrigado a apresentar porque ele é essencial pelo tipo de ação que ele está se propondo. Então, é um documento essencial, ele tem que estar junto àquele documento. Vamos dizer, um divórcio litigioso, na qual a parte não junta, o autor não junta a certidão de casamento. Ora, se é um divórcio litigioso, um documento essencial à prova do ato é a certidão de casamento. Tá? Então, esses documentos, mesmo que não tenham sido juntados, mesmo diante de uma revelia, ela não vai produzir o efeito de suprir a falta desses documentos essenciais. Eles precisarão ser supridos, tá? Pelo autor, independente da revelia ou não do réu. E outra questão ali, ok, eu pulei o primeiro, perdão, gente, inciso 1. A letrinha é pequenininha, a professora tá ficando meio cega. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Algum deles contestar a ação. Então, no caso de litisconsórcio, em que há, por exemplo, uma identidade com relação às matérias de defesa, quando então que vai ter uma decisão unitária, nesse caso é possível sim que a defesa de um aproveite aos demais. Tá? E aí, nesse caso, a revelia não produzirá efeitos. E o outro ali, ao inciso 4 agora, do 345, as alegações de fato formuladas pelo autor e forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Ou seja, quando isso vai ficar a critério do juiz verificar, às vezes é uma situação absurda que não tem como ser verdade, como se um dia tivesse 36 horas. Então é uma questão fática que não tem como presumir verdadeira, porque o dia não tem 36 horas. Seria uma situação mais ou menos nesse aspecto. E aí daí nós estaríamos diante dessa revelia irrelevante.
Nós temos também uma outra atitude que o réu pode tomar, que é o reconhecimento da procedência do pedido do autor. O reconhecimento dessa procedência pode ocorrer nas hipóteses de direitos patrimoniais disponíveis e que acarreta, no caso, um julgamento antecipado do mérito. Perdão ali, isso ali é um vício antigo do CPC de 73 que me acompanhou há muito tempo. No caso, julgamento antecipado do mérito. Muito bem, o novo CPC retirou esse da lide, porque não se julga lide, se julga o pedido da parte, se julga o mérito do pedido da parte. Então, ali com a condenação do réu em custas de honorários sucumbenciais. Está lá no artigo 487, deixa eu lá pegar aqui no meu livrinho, meu códigozinho, mini códigozinho, 487, vamos ver aqui, 487, haverá resolução de mérito quando, inciso 3, o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. No caso aqui do réu, vai ser no reconhecimento do pedido na ação. Então, aí ele reconhece e finalizou a demanda, acaba por aí mesmo, o juiz dá uma sentença homologando esse reconhecimento. O juiz não vai poder se contrapor se o réu reconheceu e quer assumir, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, o juiz apenas vai exercer um papel de homologador. Bem, outra atitude do réu é a apresentação de resposta, que pode ser, pela atual sistemática do CPC, contestação e a reconvenção. No CPC de 73, nós tínhamos as exceções. Hoje não tem mais, porque tudo acontece em preliminar, qualquer outra impugnação, outra matéria, outra exceção, ele acontece como preliminar de contestação. Tá? Vamos ver cada uma dessas atitudes aqui nas respostas do réu. Primeiro, a contestação. Na contestação, é possível que haja defesa processual dilatória e peremptória e defesa de mérito direta e indireta. Nossa, professora, o que é isso? O que é isso? Defesa processual nada mais é do que as questões preliminares ao mérito, que são, no caso, trazidas pela parte, pelo réu, a fim de apresentar um vício sanável ou um vício insanável que vai impedir momentaneamente ou definitivamente a análise do mérito. Dilatória significa que apenas vai postergar, vai dilatar o tempo do processo até que seja sanada aquela irregularidade apontada. E a peremptória é quando vai extinguir, que vai realmente impingir a extinção do processo aquela defesa. E a defesa de mérito é quando entra no conteúdo em si. Direta, quando ele ataca diretamente a pretensão, dizendo que ele não esteve em tal lugar, ele não praticou tal conduta, ele não assinou tal compromisso, ele não ultrapassou o sinal vermelho, então ele está atacando diretamente a pretensão deduzida em juízo pelo autor. E a indireta é quando ele confirma a situação fática ocorrida, mas ele lhe impõe uma outra situação, uma nova situação que seja impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor. O que seria uma situação impeditiva do direito do autor? Seria, no caso, eu reconheço a dívida, porém ela não está vencida, ela vai vencer no final do ano. Ou uma modificativa, eu reconheço a dívida, contudo, eu já paguei a metade. Eu não, paguei, não devo mais 100%, eu não devo mais esse valor, eu devo um valor menor. E extintiva, eu reconheço a dívida, mas eu já paguei ela, eu a paguei totalmente, ou ela já ocorreu a prescrição, ou ela já ocorreu uma decadência, numa situação, numa outra obrigação. Então, aí seria uma defesa de mérito indireta. Bem, verificando essas questões, parte-se para o juiz. Por que eu falei
da petição inicial e a questão no caso opa, perdão, me falha aqui, da resposta do réu. Porque dependendo disso, nós vamos ter resultados diferentes, tá? Fim do prazo para a resposta do réu, com ou sem ela, os autos voltam conclusos ao juiz, que deverá tomar algumas providências. A primeira dela é a especificação de provas. Tá? Artigo 348 e 349 do CPC. Quando que acontecem essas situações? Acontece nas hipóteses de revelia irrelevante. Ou seja, bem no caso das ações contestadas iniciais que têm um protesto vago e genérico de provas que se pretende produzir. Então, especificação de provas é quando houver necessidade de produzir provas para comprovar os fatos alegados na petição inicial. Tá? Ou na própria contestação, quando houver um pedido genérico de provas. E também ela é possível nas hipóteses de revelia irrelevante. Lembre, o que seria uma revelia irrelevante? É aquela que não vai produzir os efeitos da presunção de veracidade das alegações de fato produzidas pela parte autora. Então, nesse caso, vai ser obrigado o autor a produzir provas. E haverá essa questão aí, e nessa especificação de provas, o próprio revel, se solicitar, ele poderá, no caso, pedir a especificação de provas, de acordo com o artigo 349 do CPC. Além disso, as providências preliminares, elas trabalham hipóteses de réplica. O que seria essa réplica? Ocorre no caso de defesa indireta do mérito e defesa processual, na qual a aplicação do princípio do contraditório e ampla defesa. Tudo que for novo que uma parte apresentar em juízo tem que ser intimada à parte contrária para se manifestar sobre. Uma defesa direta de mérito não precisa ser impugnada, porque não traz novidade ao processo. É a defesa por si só. É o réu dizendo, não tem direito a tal. Mas se apresentou alguma prova, alguma questão diferente, nova trazida aos autos, tem que ser ouvida a parte contrária, no caso, o autor. Então, numa defesa indireta de mérito, em que é apresentado um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o autor tem que se manifestar sobre. E se é uma defesa processual, alguma preliminar, conforme lá o artigo 337 do CPC, vai ter também que ser manifestar o autor a fim de poder impugnar ou até buscar um saneamento, quando possível, daquelas questões, certo? Então, por isso, o juiz, ele verificando essas situações, ele tem que determinar a intimação do autor para a réplica. Aqui, portanto, estão as providências preliminares, que vão acontecer após o prazo de resposta do réu. Tenha resposta ou não, são essas as providências que o juiz poderá tomar. Não quer dizer que haverá necessidade. Pode acontecer outras situações em que vai fazer com que essa etapa seja colocada de lado. Tá? No caso de revelia relevante, portanto, por exemplo. Ou quando só houve uma defesa direta de mérito, não houve defesa processual, não vai acontecer nem especificação de provas e nem a réplica. Especificação de provas, o que seria isso então? Voltando aqui, dando uma reforçada. Olha ali, registre-se, as providências preliminares não constituem uma fase obrigatória do procedimento, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Então, no caso da especificação de provas, acontece na situação de revelia irrelevante, ou seja, aquela que não produz os efeitos da presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor. Apesar do réu ficar inerte, não apresentando sua contestação, sua revelia não produz efeitos, ou seja, não se presume a veracidade desses fatos. Dessa forma, o juiz intima o autor para que especifique quais provas que pretende utilizar para provar os fatos alegados.
E réplica, como nós vimos ali, ocorre no caso de defesa indireta de mérito, artigo 350 do CPC, e defesa processual, 337 e artigo 351 do CPC. Nessas duas espécies de matéria, o réu traz uma novidade ao processo, tanto quando alega um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como quando alega uma defesa preliminar processual, naturalmente não narrada pelo autor na petição inicial. Então, aqui mostra claramente a aplicação do princípio do contraditório. Tudo aquilo que foi trazido de novo no processo deve ser comunicado à parte contrária para que possa se manifestar e, com isso, exercer o seu contraditório. Vamos lá à fase do julgamento conforme o estado do processo. Então, ultrapassada a fase das providências preliminares, que podem acontecer essas duas situações, especificação de provas e réplica, ainda que nenhuma delas tenha sido necessária ou não ocorrido, o processo chega a uma nova fase, em que o juiz poderá vir a proferir uma decisão, que pode ser uma decisão interlocutória, que não encerra aquela demanda por completo, ou uma decisão sentencial, resolvendo as questões dos artigos 354 a 357 do CPC. Quais sejam? O que pode acontecer nesse julgamento conforme o estado do processo? Bem, pode acontecer a extinção do processo, o julgamento antecipado do mérito, que pode ser total ou parcial. Se for total, vai ser através de uma sentença. Se for um julgamento antecipado parcial de mérito, vai ser através de uma decisão interlocutória. E também, caso não aconteça as hipóteses de extinção ou de julgamento antecipado, nós vamos estar diante de uma outra etapa, que é o do saneamento do processo e organização do processo, para a sua instrução em julgamento, ou seja, para a terceira fase, que é a fase instrutória. Vamos lá. Então, no momento do julgamento, conforme o estado do processo, o juiz vai examinar o pedido e poderá proferir uma sentença ou decisão interlocutória, sem passar pela audiência de instrução e julgamento, ou seja, não vai haver a fase instrutória propriamente dita através de uma audiência de instrução e julgamento, caso aconteça essas duas situações previstas aqui embaixo. Primeiro, a extinção do processo, que nós já vamos ver, e o julgamento antecipado do mérito, seja total ou parcial. Tá? Se for parcial, vai continuar e vai haver o saneamento e a organização do processo e a audiência de instrução e julgamento para apreciar e apurar aquilo que não foi decidido nesse julgamento antecipado parcial, certo? Vamos estudar cada um deles. Bem, com relação à extinção do processo, está lá no artigo 354 do CPC, nas hipóteses previstas no artigo 485 e 487, incisos 2 e 3 do CPC. Professora, nós não vimos isso ainda. Calma, nós vamos ver agora, tá? Então, pode acontecer nessa etapa a extinção do processo sem a resolução do mérito. Quando que acontece isso? Nas hipóteses trazidas pelo artigo 485. Deixa eu abrir aqui, pegando no códigozinho. 485, ele traz aqui as hipóteses. Lá na sentença, nós vamos voltar a estudar ainda mais a parte de sentença, tá? Essa parte de finalização do processo. Isso aqui é só para entender essa sistemática, esse trâmite processual. 485 fala o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Então, nas hipóteses de indeferimento da petição inicial, não há resolução de mérito. E nessas hipóteses poderá ser novamente proposto a demanda com o saneamento, a correção dos vícios existentes, né, por ocasião existentes. 2. O processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes.
Então, se havia uma providência a ser tomada pela parte, a parte não tomou, poderá haver extinção desse processo sem resolução de mérito em razão dessa negligência da parte. Por não promover os atos e diligências que ele cumprir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, se houver abandono da causa também pelo autor por mais de 30 dias, pode causar aí uma extinção sem resolução do mérito. Verificar a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, reconhecer a existência de perempção, litispendência e coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência, homologar a desistência da ação. Em caso de morte da parte, a ação pode ser considerada intransmissível por disposição legal e nos demais casos previstos neste código. Então, aqui é só para exemplificar, relacionar as hipóteses que o artigo 485 traz, como extinção, resolução do processo, extinção do processo, mas sem a resolução de mérito. Aqui nós vamos ter uma sentença chamada terminativa, porque não houve o ingresso na avaliação do pedido do autor. Também poderá haver aí com resolução de mérito. Como que vai haver esse julgamento conforme o estado do processo com resolução no mérito? As hipóteses previstas no artigo 487, incisos 2 e 3. No caso, quando o juiz reconhece de ofício ou a requerimento a ocorrência de decadência ou prescrição. Aí vai ser uma resolução de mérito, é uma decisão definitiva de mérito, e no caso por sentença, se for total, ou por decisão interlocutória, se foi uma decadência ou uma prescrição parcial de apenas um dos pedidos. E pode acontecer também esse julgamento conforme estado do processo, com resolução de mérito, quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na própria reconvenção, quando homologar uma transação entre as partes ou quando ele homologar a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Então, são situações que causam a resolução de mérito. Se nós formos isso conforme o estado do processo. Perdão, eu fui falar parcial ou questão, a gente vai ver a parcial ainda na frente, mas nada impede que haja também uma decadência ou uma prescrição parcial. Vamos adiante aqui. Além dessas situações de extinção do processo, nós temos também a hipótese de julgamento antecipado do mérito. O julgamento antecipado do mérito pode acontecer nas hipóteses do artigo 355 do CPC, em que vai haver a extinção do processo com resolução de mérito, mas veja bem, não se confunde com essas hipóteses de extinção do processo, da demanda, em razão desses incisos aqui, porque aqui não houve a avaliação direta do pedido do autor ou do pedido do réu na reconvenção. Não há uma análise direta. Aqui é indireto, porque ele verifica a decadência, prescrição, ou ele homologa. Ele não julga propriamente dito. O julgamento, aí vem nessa situação aqui. Aqui é julgamento quando ele acolhe ou quando ele rejeita o pedido do autor ou o pedido do réu na reconvenção, tá? Então, nesse caso aqui, vai haver situações em que a causa não precisa mais de audiência de instrução e julgamento, não precisa mais de novas provas, e em razão disso, o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor, tá? Vamos lá.
Primeira situação aqui, nós temos duas hipóteses que não se confundem, mas que geram a desnecessidade da produção probatória. Nesse julgamento antecipado da lide, em que ele vai julgar, rejeitar ou acolher o pedido do autor, ou seja, o exercício da atividade jurisdicional do Estado propriamente dito, em que ele vai reconhecer a demanda e vai se manifestar sobre as pretensões da parte, elas podem acontecer de forma total, todas as questões trazidas no processo, ou parcial, apenas uma ou outro pedido trazido no processo, no caso de ações cumuladas, demandas cumulativas. Bem, quais são essas duas hipóteses? A primeira, quando a questão for de direito e de fato, mas quando não houver necessidade de produção de provas orais ou pericial, questões de fato incontroversas, ou as provas necessárias já serem suficientes no processo, não serem necessárias novas provas, ou quando for só a matéria de direito, de interpretação da lei, de aplicação da lei, sem matéria probatória. Nesse caso, pode-se fazer esse julgamento antecipado no caso da demanda, né? Não seria bem da lide, de novo aqui, é uma falha, né? Com relação ao CPC de 73, é um vício, não vou dizer uma falha, mas um vício de linguagem. Mas hoje não é mais julgamento antecipado da lide, sim julgamento antecipado da demanda. Tá? E quando se verificar a presunção de veracidade dos fatos gerados pela revelia relevante. Então, quando não há mais necessidade de provar o conjunto fático alegado pelo autor em razão de uma revelia que produz efeitos relevantes, ou seja, efeito da presunção da veracidade das alegações fáticas produzidas pelo autor, então não vai mais haver necessidade de provas e o juiz poderá oferecer o seu julgamento antecipado daquela demanda. E, por fim, o saneamento e organização do processo, no sentido de só haverá decisão de saneamento quando não couber a extinção do processo, nos termos do artigo 354 do CPC, nem for possível o julgamento antecipado do mérito. Então, não acontecendo essas duas situações aqui atrás, que é voltando aqui, da extinção do processo ou julgamento antecipado do mérito, não acontecendo, ou acontecendo esse julgamento antecipado do mérito apenas parcial, nesse caso aqui, parte-se para essa última etapa, que é a fase saneadora propriamente dito. Lembrando que o saneamento do processo acontece desde o momento em que o juiz recebeu a petição inicial. Mas aqui é a consagração desse término dessa etapa e o início de uma nova etapa, que é a fase instrutória. Então tá, vamos voltar aqui, vamos ela de novo, aqui. Então, nesse caso, sim, só após resolver as questões preliminares e não as havendo, o juiz proferirá uma decisão de saneamento e organização do processo. O que ele faz nessa decisão de saneamento e organização do processo? Ele vai fixar os pontos controvertidos, ele vai decidir as questões processuais ainda pendentes, ele determina quais serão as provas que serão produzidas, se vai ter prova testemunhal, se vai precisar de prova pericial, você vai ter aí qualquer outro tipo de prova que é necessário para que ele forme o seu convencimento e ele vai designar a audiência de instrução e julgamento, caso seja necessário. E aqui nós finalizamos essas duas primeiras fases do procedimento comum. Espero que vocês tenham entendido. Em sala de aula eu vou tirar mais dúvidas. Nós temos um material complementar que está mais detalhado com relação a essas fases, tá? Desejo a vocês bons estudos, muito sucesso nas leituras sobre o processo civil. Grande abraço e até a próxima. Beijão.